E agora damos continuidade vendo algumas evidências greco-romanas em nosso meio, no meio daqueles que são seguidores de Yeshua, seguidores de Jesus. Bom, sabemos que a cultura da Grécia Antiga é considerada a base da cultura da civilização ocidental. Portanto, a igreja também acabou sendo influenciada pelas filosofias e pensamentos gregos. E durante os anos adquirimos muitos sofismas. Paulo falou sobre os sofismas na igreja de sua época, 2 Coríntios 10:4. Porque naquele tempo haviam muitas correntes filosóficas de Platão e dentre outros filósofos. E essa palavra sofisma é o nome dado aos ensinamentos dos filósofos chamados sofistas, ou seja, aqueles que com argumentos facciosos tentam enfraquecer o verdadeiro em favor do falso, o qual dão uma aparência de verdadeiro. E seus ensinamentos consistiam em meias verdades. Eles não acreditavam em verdades absolutas, mas sim em uma verdade que era relativa a uma determinada situação. E eles também diziam que não importava o que você ensinasse. Se você ensinou bem, então isto é uma verdade. E isto tem muita coerência com os nossos dias. E eles tinham a verdade então como mutável, mas a verdade do eterno é imutável. Ela não muda de acordo com situações, ela permanece para sempre. Então que o eterno e seu espírito tire da nossa mente todos os ensinos sofistas, todos os sofismas que impedem o conhecimento da verdade do Senhor, ao qual Paulo diz que se levantam contra o conhecimento do Senhor. Que esses sofismas, essas meias verdades saiam da nossa mente. E nada mais é do que isso. Quando uma mentira é falada por anos, ela acaba se tornando uma verdade. E o que ocorreu conosco foi isso. Mentiras faladas durante anos que acabam se tornando uma verdade. E daí quando vem a verdade, realmente a verdade parece ser uma mentira. Mas que o Senhor venha tirar da sua mente, tirar da minha mente essas inversões de valores. Então essa cultura grega romana começou a ressurgir no movimento chamado Renascença, que surgiu no período de transição entre a Idade Média e a Moderna no século XV, e deu-se este nome então pelo fato de ter havido um renascimento, uma volta às referências da antiguidade clássica, gregas e romanas. Então entendo que este renascimento se estende até os nossos dias. Então nós temos um pensamento grego que é muito conhecido: conhece-te a ti mesmo. Essa é uma inscrição gravada no Templo de Delfos, na Grécia. E para Sócrates e Platão, graças a esta afirmativa, somos capazes de conhecer a verdade. Este pensamento da filosofia grega está focado em si, está focado no homem como sendo a fonte. Para Karl Marx, a raiz do homem é o próprio homem. Mas no pensamento das Escrituras, Deus nos instrui a conhecê-lo, porque Ele é, e nele está toda a verdade, sendo Ele mesmo a origem e a fonte de tudo. E desta forma, se eu o conheço, automaticamente me encontro com a verdade de quem eu sou, porque nele está a minha origem. Eu me conhecerei quando o conhecer, saberei quem eu sou quando souber quem Ele é. É interessante que nós vemos isto no diálogo entre Deus, entre o Eterno e Moisés em Êxodo 3:11, quando o Senhor chama Moisés e Moisés questiona o Senhor a respeito de quem ele era para que fosse até Faraó. Mas o Senhor não responde essa pergunta, ou seja, o Senhor, o Eterno, não responde quem Moisés é, mas responde dizendo quem ele é: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos seus pais. Ou seja, tudo que naquele momento Moisés precisava saber era quem era o Senhor, porque se ele soubesse quem era o Senhor, ele saberia então o que ele poderia fazer, ele saberia aonde estava a condição de ele ir para Faraó, de ele ir para o Egito. A condição não estava em saber quem ele era, mas sim em saber quem o Eterno era. Então esse é um pensamento bíblico das Escrituras que vai contra um pensamento grego-romano: conhece-te a ti mesmo. Então, entendendo que nós nos conhecemos sim, mas não focados em nós mesmos, mas conhecemos a nós olhando para o Senhor e não tendo a base do conhecimento em mim mesmo. Então, outro conceito filosófico grego que nós temos é o amor platônico. E o que consiste o amor platônico? Bom, o amor em Platão é falta, ou seja, o amor busca no amado a ideia, a verdade essencial que não possui. E nisto supre a falta e se torna pleno, de modo dialético, recíproco.
e o outro supre então em mim o que me falta. Daí nós temos a metade da laranja, a tampa da panela. E no sentido popular, o amor platônico é o amor impossível de se realizar, um amor perfeito, um amor ideal, puro, que só é possível no plano das ideias. E esta filosofia veio da mitologia, onde na criação do homem houve também a criação de uma outra espécie chamada andrógenos, seres que possuem o masculino e o feminino em si. Continham 4 pernas, 4 braços, 2 rostos, e eles eram presunçosos e terríveis, e se voltaram contra os deuses, mas Zeus não queria destruí-los. E a solução para Zeus foi separá-los, dividi-los ao meio. E desde então, cada parte busca a outra parte para completar o que falta. Este é o surgimento do conceito de alma gêmea, o conceito da outra metade da laranja. Este é um pensamento grego e não bíblico. Você pode achar esse texto sobre os andrógenos, sobre essa divisão dos andrógenos, no discurso de Aristófanes sobre o amor no banquete com Platão. Você pode achar no livro Os Pensadores, Diálogos, o banquete Fédon Sofista Político, editora Abril Cultural, 1979, página 22, página 23. E enquanto no pensamento bíblico hebraico, o Senhor cria o homem do pó da terra e dá a costela. Costela significa lado, do lado do homem. Forma então a mulher para lhe ser por ajudadora, nós podemos ver em Gênesis 2,18. E essa palavra é Ezer, que significa dar auxílio, dar socorro. Ou seja, no que? No trabalho do homem, para ser cooperadora dele, para ser conselheira dele. E se pararmos para pensar, o Senhor dotou a mulher com uma grande capacidade de auxílio, porque ela tem muita concentração, tem capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ela possui uma grande força e tudo isto é de auxílio para o homem, para que o homem possa fazer o seu trabalho bem e realizar bem aquilo que o Senhor lhe confiou. Mas não tem nada a ver com a mitologia grega, porque são 2 seres inteiros e não metades que buscam suas metades. Não tenho que buscar na mulher o que falta em mim. Até porque quando o Senhor tirou a costela, fala as Escrituras que ele fechou a carne. Ou seja, o lugar não está aberto esperando a costela novamente. Eu não tenho que sair procurando uma costela. É o Senhor que traz a mulher para o lado do homem. Porque a mulher foi formada para o homem e não o homem para a mulher. Está escrito em 1 Coríntios 11, verso 8 e 9. Então, é diferente do conceito de Platão, que o objetivo do amor é o ser perfeito, detentor de todas as boas qualidades e sem defeitos. E tal amor distancia-se da realidade como foge do real, então mistura-se com o mundo do sonho e o mundo da fantasia. Então é muito diferente do pensamento hebraico das Escrituras. E a respeito da filosofia de Platão, o que consiste a filosofia de Platão? Bom, ele dizia que haviam os universais, que era o perfeito, o plano superior, e os particulares, que é o físico, imitação do perfeito. Daí nascem algumas correntes filosóficas como o gnosticismo e o ascetismo, trazendo uma dicotomia, trazendo uma divisão. Então o gnosticismo começou a surgir um pouco antes de Cristo e estava presente nos séculos I e II depois de Cristo, e acabou influenciando algumas das igrejas, algumas congregações do primeiro século. Houve um teólogo cristão chamado Marcião, 160 depois de Cristo, que também foi influenciado. Ele dizia que o Deus do Velho Testamento não poderia ser o mesmo do Novo Testamento, porque o do Velho é ruim, é vingativo, criador das leis judaicas, e por isso deveria ser rejeitado pelos cristãos. E por sua vez, o do Novo é bom. Portanto, ele dizia e cria que só o Novo Testamento interessava os cristãos e que nada tinha a ver com a lei. E esta é uma influência da crença do gnosticismo que percorre nos nossos dias hoje. E temos também o ascetismo, que é ascesis, que é prática, exercício. E tem como filosofia a repressão dos prazeres terrenos para se alcançar uma maior espiritualidade. E vemos então que esta dicotomia, em que o físico é ruim e o metafísico é bom, não está de acordo com as Escrituras, ou seja, com o Deus doador da vida. O que está no plano material é ruim, mas no pensamento de Deus não é ruim, porque Ele é quem fez. O que é ruim é corrupção do material.
E por volta do século III, com o surgimento do cristianismo, surgiu juntamente então uma hostilidade muito intensa pela sexualidade humana, pela vida terrena, e isto percorre até a era medieval, no século V e século XV, com a ênfase na maldade humana e um foco excessivo quanto ao pecado, havendo então assim práticas de autoflagelação. Infelizmente a igreja hoje ainda vive um pouco, para não dizer muito, dessa filosofia, dizendo que a TV é pecado, o dinheiro é pecado, o sexo é pecado. Lógico que fora de uma aliança é pecado sim, está transgredindo a lei do Eterno. Mas também há o pensamento, o futebol é pecado, o corpo é pecado, musculação é pecado, e por aí vai. A maneira como essas coisas são usadas podem se tornar pecado, mas elas em si não são. No pensamento hebraico, a vida terrena é um presente, é uma dádiva do Senhor. O Senhor é o doador da vida, Ele quem criou, é bom, a terra é boa. Mas o que o homem faz com a inclinação do pecado que há em si, isso é ruim. E quanto à música, a palavra música em si não há nas escrituras, nos originais, somente em Apocalipse 28, que fala dos músicos da Babilônia. Mas a palavra música, ela vem do grego musiké tekné, que significa arte das musas. E na Grécia haviam 9 entidades mitológicas chamadas de musas, que eram consideradas deusas inspiradoras da música. E na mitologia grega também havia as sereias que usavam da música no sentido de encantar, no sentido de seduzir, de atrair os navegantes, aqueles que andavam com os barcos, para elas. E tenho percebido que em nosso meio há este tipo de pensamento, porque estamos, na maioria das vezes, querendo uma música que nos inspire, que nos envolva, que nos encante, que nos seduza, que nos atraia, para que assim a gente possa adorar ao Senhor, possa louvar a Ele. E até mesmo aqueles que ministram, às vezes são levados por esse tipo de desejo, esse tipo de sedução. E se repararmos nos dias em que vivemos hoje, veremos esta sedução sendo usada pelo inimigo, através de várias canções, várias músicas, vários artistas. E essa é a forma dele agir, de acordo com Apocalipse 28. E Deus não usa a sedução, porque esta forma de ação está relacionada ao engano. Então o Senhor não seduz. Então se há em você, ou se há em mim, alguma motivação errada, alguma intenção errada, quando ministramos, quando tocamos, quando compomos alguma canção, temos o objetivo e a mente de seduzir alguém ou envolver alguém, que venha a ser removido de nós isso, porque isso está relacionado ao engano. E o Senhor não trabalha desta maneira. É o Espírito dele que move os corações. E nós também temos o conceito grego de divisão. Dentro da filosofia grega é muito forte o conceito de dividir ou seccionar as coisas ou elementos da vida humana. Mas em um pensamento bíblico hebraico não há essa divisão. Tudo está interligado e tudo funciona junto. Todas as coisas estão juntas. Por exemplo, dentro do pensamento grego-romano, a religião se separa do Estado. E como vimos há pouco sobre a filosofia de Platão, nós temos a divisão dos universais e dos particulares, do divino e do terreno, do perfeito e do imperfeito. E dentro das escrituras não se divide a vida civil do compromisso com o eterno. É tudo uma coisa só. Os mandamentos refletem todas as áreas da vida humana. Não há uma vida espiritual e uma carnal sendo vivida por uma só pessoa. Ou é carnal ou é espiritual. Outro exemplo, corpo, alma e espírito. Tudo está ligado. Não há salvação só do corpo, não há salvação só da alma, não há só do espírito. Há um homem integral. Assim nós vemos em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Yeshua. Então, por uma questão didática, pode haver uma divisão sim, mas não com o pensamento de independência. Um carro, por exemplo, é composto por várias partes. Nós temos as rodas, nós temos o volante, o motor, os bancos, os câmbios, as correias. E o carro depende de tudo isso para funcionar bem. Mas em uma escola mecânica, haverá uma divisão e um ensino a respeito do motor, a respeito das rodas, do volante, das correias, mas com o objetivo de fazer com que todas estas peças funcionem de um modo eficaz juntas, trazendo assim o bom funcionamento do carro. E se nessa escola apenas se aprendesse sobre as peças independentemente, com o pensamento de que o carro é o motor, o carro
são as rodas, então não haveria grande proveito dentro da unidade de peças que é o carro, né? Porque haveria apenas uma divisão. O mesmo podemos notar então no corpo humano, né? O corpo funciona bem com todos os órgãos juntos, não há como dividir, mas em uma escola de medicina se estuda cada órgão separadamente, mas com o foco na unidade do corpo. Então, dentro do conceito das escrituras, não há uma dicotomia, não há uma divisão. Dentro do conceito grego, há, mas no conceito bíblico, hebraico, não. Não há como ser duas pessoas em uma. Ou você é, ou você não é. Ou eu sou missionário ou não sou. Não é, hoje eu trabalho aqui e não faço missões. Eu só faço missões quando eu vou viajar, daí eu sou missionário. Não, eu sou onde estou, não tem como dividir. Eu trabalho no hospital, lá eu sou alguém. E eu saio de lá, eu sou alguém. Eu saio, vou viajar, eu continuo sendo. Não há uma divisão. Então, um outro pensamento bem vigente na cultura grega é o politeísmo. Mas as escrituras nos falam: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Deuteronômio 6,4. Ou seja, a palavra não fala de vários deuses, mas fala de um, que é Elohim, que é o Eterno de Israel. E sabemos que a cultura grega está recheada de deuses, é uma cultura politeísta. E isto influenciou nossa mentalidade. Até mesmo dentro da igreja fomos afetados por este pensamento de vários deuses. Podemos não ter deuses feitos de estátuas, mas temos um Deus trabalho, um Deus dinheiro, um Deus família, um Deus ministério, um Deus esposa, um Deus homens, vários deuses que são servidos diariamente. Então que o Senhor nos liberte desta mentalidade politeísta. E creio que a teologia da Trindade precisa ser revista em nosso meio, porque a temos por muitos, e não todos, lógico, como três deuses dentro de um saco, tudo misturado. Temos uma bagunça, onde o Filho é a mesma coisa que o Pai, o Espírito é a mesma coisa que o Filho. Não distinguimos cada pessoa como sendo distinta, mas na realidade a Trindade não é triísta, e sim monoteísta, a verdade de um só Deus. Nesta questão da Trindade, nos dias atuais, alguns buscam justificar essa teologia baseando-se na palavra Elohim, a qual é uma das palavras usadas para se referir ao Deus de Israel, ao Eterno de Israel. Por exemplo, em Gênesis 1, Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus, o Eterno. Há esta justificação, então, por Elohim está no plural, e alguns entendem como sendo deuses, mas precisamos compreender o hebraico e veremos que Elohim não se associa a três deuses. A palavra El, que é singular, e dentro de um significado simplista é poder, força, é poderoso. E Elohim é derivação no plural, e dentro do contexto linguístico hebraico pode se referir a poderes, ou ainda relacionado a poder supremo, absoluto, ou fonte de todo poder. E se olharmos a expressão Kadosh Kadoshim, que é santo dos santos, por exemplo, temos o sentido de uma santidade suprema. E podemos então ter esse mesmo sentido de supremacia do poder quanto a palavra Elohim. É bom frisarmos que tanto El quanto Elohim são usadas nas Escrituras não somente para se referir ao Deus de Israel, ao Eterno de Israel, mas também a falsos deuses, a falsos ídolos, coisas e homens no sentido de força ou poder. Você pode ver em Gênesis 31, 29, Salmo 29, 1, Salmo 36, 6, Ezequiel 31, 11, Deuteronômio 28, 32. Portanto, então, podemos dizer que há dois elementos divinos, o Filho e a Ruach, que emanam de um poder supremo, o Eterno de Israel. Ou também temos dois poderes que surgem em uma pessoa, ou seja, o Errad, o Deus único de Israel. Ou ainda dois pilares que emanam do Eterno. Claro que temos Yeshua e o Espírito como manifestações distintas, com papéis distintos, mas seus poderes ou divindade provêm de um, a saber, o Pai. E só pensarmos assim, a Ruach HaKodesh é o Espírito de Elohim. E o Ben Elohim é o Filho de Elohim. Então, nos perguntamos, de quem são? São de Elohim, ou seja, eles provêm e pertencem ao Eterno de Israel. Mas creio que não devemos nos preocupar tanto e nos apegar a nomenclaturas teológicas, mas sim a essência
do Errad, do Eterno de Israel, que é um, do seu Filho e da sua Ruach, do seu Espírito, unidos em um só propósito e sendo o Pai o maior. E ambos com papéis diferentes, mas dentro da mesma essência. E o único Deus, o Errad, o Eterno de Israel, se revela nessas formas relacionais. O Espírito, que é o seu sopro, e o Filho não agem de forma independente, mas estão sob o Pai, estão sob o Eterno de Israel. E quem criou esse termo da Trindade, segundo estudiosos, foi Tertuliano, que foi um advogado convertido ao cristianismo. E dele que é essa frase: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Então há algumas traduções bíblicas que foi introduzida essa questão da Trindade, mas infelizmente foram acrescentadas. Por exemplo, 1 João 5,7, que é uma interpolação cristã que não consta nos manuscritos mais antigos. E a prova disso é que a maioria das versões em português destaca o meio do verso em itálico ou entre colchetes. E esse verso nos diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Então essa é uma interpolação cristã, onde não consta nos manuscritos mais antigos. Mas eu torno a frisar e a dizer que não é tão importante as nomenclaturas, mas sim a essência de cada um, do Pai, do Filho, do Espírito, o que cada um, a função de cada um, e eles estão unidos num só propósito. Mas só há um, que é o Eterno. Então veremos agora algumas ramificações da filosofia grega, as quais basicamente ocorreram no período helenístico no século IV a.C. E segundo o professor José Augusto Fiorini, em O Pensamento Humano na História da Filosofia, Agostinho e Tomás de Aquino foram os responsáveis pelo resgate cristão da filosofia de Platão e Aristóteles. Então nós temos uma dessas correntes filosóficas, é o cinismo, 400 a.C. Seu pensamento era a autarquia e o desprezo pelo prazer. Diógenes de Sinope, o maior nome do cinismo, vivia em um barril. Ele pregava essencialmente o desapego aos bens materiais e externos. Também temos o ceticismo. A filosofia era: nada pode ser conhecido, nem mesmo isto devemos duvidar sempre. As opiniões sobre as coisas quase nunca são verdadeiras. Dentro deste pensamento, a investigação e o questionamento nunca acabam. Sócrates, o autor da frase "só sei que nada sei", ele jamais chegava a um resultado definitivo. E ainda os céticos criam uma relativização em tudo. Tudo é relativo. Outro aspecto é que sobre uma afirmação verdadeira deve-se sempre haver uma boa justificação. Esse texto foi extraído da História Essencial da Filosofia, de Paulo Giraldelli Jr., volume 3, Universo dos Livros. Ele diz essa questão de Sócrates, a questão do ceticismo. Há também o hedonismo, século IV e V. Partia do ponto em que o bem-estar físico e o prazer movem a vida. E uma frase deste movimento, desta corrente filosófica é: o bem-estar físico era o sumo bem, e o prazer o que de fato move a vida. Então precisamos estar atentos quanto a isto, porque são meias verdades, porque é verdade que por alguns prazeres deve-se ter desprezo. É verdade também que podemos duvidar e questionar, e devemos fazer isso quanto àquilo que ouvimos de homens, ou seja, julgar toda a profecia. Mas nem sempre este questionamento chegará a um resultado quando se diz respeito a uma verdade de Deus para nós, porque Deus está além da lógica e da razão humana. Todo questionamento e dúvida deve ter uma base de sustentação, senão ocorre uma dúvida e um pensar que nunca acabarão, como no ceticismo. Mas para que aqueles que têm as Escrituras como sendo esta base de sustentação, não há um pensar ou um questionar, mas sim um examinar as Escrituras. Pois assim o Senhor nos orienta, não para simplesmente pensarmos, mas sim examinarmos e sermos fiéis, quando só há um pensar e um questionar baseado em si mesmo. Isto constitui-se apenas em filosofia grega. E estes pensamentos fundados no próprio homem
estes são vãos e vazios, como está escrito no Salmos 94:11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Então, não só tenhamos uma mente pensante, mas tenhamos uma mente pensante dentro do contexto correto e inserida em uma base de sustentação segura, e examinemos, inspecionemos as Escrituras como os de Bereia. E eu sei que para os céticos isso será muito mais difícil, porque questionarão esta base de sustentação, ou seja, vão questionar também as Escrituras. Mas é preciso romper com esta forma de pensar, com esta mentalidade filosófica. Então, 17:11, nós temos aqueles que eram de Bereia, que está escrito assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E João 5:39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, a base de sustentação para nós, eu creio que estou falando neste momento para aqueles que têm a base de sustentação, a Torá, as Escrituras do Senhor. Então esta é a nossa base. E uma outra verdade é que sim, Deus deseja o nosso bem-estar físico e o nosso prazer. Porém, nem sempre é o que deve mover a nossa vida. E trazendo para o relacionamento com o Senhor, não posso me achegar a Ele somente para ter prazer e nem me relacionar com a sua igreja para fazer isso. Portanto, precisamos cuidar com o desequilíbrio e vigiarmos quanto a estes pensamentos para que não nos desviem de uma verdade das Escrituras cujo contexto é hebraico. Bom, resumindo, nem todo prazer é ruim, assim como nem toda dúvida é boa. E da mesma maneira, nem todo bem-estar e prazer é o que move a vida, mas a verdade do eterno de Israel. Que o Senhor então nos ajude a voltarmos aonde nos desviamos para avançarmos. E vale a pena ressaltar que se ouviu muito nesses tempos sobre cura, e profundamente creio que a igreja está sendo curada, mas isto não quer dizer necessariamente restauração, porque eu posso ser curado e mesmo assim não ser restaurado. Por exemplo, se eu quebro um braço e ele pode ser curado, o osso pode ser colocado novamente e não haver mais dor. Porém, ele pode não ser restaurado, ou seja, ele pode ser cauterizado torto. A restauração consiste em trazer este osso ao estado original. E a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, como nos diz em Salmo 19:7. Traz a nossa alma ao estado original, enquanto a nossa alma estava torta. Traz de volta a retidão em Yeshua. Então aqui fechamos essa parte do contexto histórico. Talvez seja um contexto meio superficial, mas só para nós termos uma noção da onde nos desviamos quanto pessoas, quanto aqueles que se dizem seguidores de Yeshua, da sua originalidade, do contexto de Israel, do contexto de Jerusalém, do contexto hebraico. Então só para nós termos uma noção, porque esta é a chuva que o Senhor está trazendo nesses dias. Essa é a chuva de instrução e de revelação que Ele está trazendo nestes dias sobre nós. Então aqueles que não entrarem na arca e não obedecerem às instruções do Senhor vão perecer nessa chuva.